Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Hoje a gente vai ter uma live muito bacana com o fisioterapeuta da equipe da Pirinfis, o Leandro Daval, que fez faculdade comigo há 11 anos atrás, nos formamos, e hoje ele é o fisioterapeuta da minha equipe, responsável pelos atendimentos em acupuntura, trabalho com auriculoterapia também, então fisioterapeuta de altíssimo nível, que já estará conosco aqui para falar um pouquinho sobre a acupuntura, os benefícios, as indicações, um pouquinho da história, para fazer um pouquinho as pessoas entenderem um pouquinho do conceito da acupuntura, da aurícula, né? Então, eu tenho certeza que hoje o papo vai ser muito bacana. Lembrando vocês que todas as lives ficam gravadas em nosso canal do YouTube, da Pierin Físio. Então tivemos aí ao longo dos últimos 2, 3 meses cerca de 20 lives muito bacanas sobre diferentes temas, tanto na ortopedia quanto na fisioterapia esportiva, fisioterapeutas do Grêmio, do Vasco, atletas de futebol como Gustavo Henrique, e também toda semana eu fazendo com um membro da minha equipe. Hoje a equipe da Pierin Físio aí conta com cerca de 10 profissionais de altíssimo nível, e eu tendo a alegria de conversar com eles um pouquinho sobre diferentes temas da fisioterapia esportiva. Eu estou esperando o Leandro entrar online, tá? Vamos ver se vou dar um toque aqui nele. Estão todos me ouvindo? O áudio tá bom? Ah, obrigado, Leandro. Tô aguardando o seu xará, Leandro, também, para entrar aqui na live. Não sei se ele está tendo algum problema aí com a conexão. Ele sempre pontual, hoje tá me deixando na mão aqui. Olá, olá Raimunda, tudo bem? Legal te ver aqui também. Ô Reginaldo, meu amigo Reginaldo, como é que tá aí? Essa cidade linda. Tô aguardando aqui o Leandro Daval entrar, até agora nada. Aí eu... Leandro, agora ele vai entrar aqui. Até tombou o celular hoje. Hoje o Leandro me fez até tombar o celular aqui. Ô, meu amigo. Boa noite, Boa noite, tudo bem? tudo bem? Tranquilo. Como é que tá o Deixando áudio um pra pouquinho. você? Tá bom? Tá, tô escutando direitinho. É? Então, Leandro, Foi? não, eu acabei de colocar aqui o fone de ouvido, porque tô com um bebezinho de 11 meses e... né? Tá cortando aqui pra mim. Leandro, como é que tá a conexão sua? Tá tendo a tua conexão tá dando um delay grande, né? E agora? Peraí. Quer que eu reconecte de novo? Quer tentar? Não, eu acho que agora pegou. Agora pegamos no tranco, né? Foi. Vai dar sempre um delayzinho, talvez, eu não sei se o teu som tá alto aí, se tá com a caixa de som alguma coisa ligada, Não, não, mas eu tô. tô, Não, não. ah, tá bom, Eu tô de fone aqui. não, tranquilo. Leandro, em primeiro lugar, quero te agradecer por você ter aceitado o convite da gente realizar essa live hoje, dando prosseguimento a essas lives que eu tenho feito com a equipe da Pirinfisio, né?
Eu estava falando um pouquinho sobre você, sobre a sua atuação e como também a gente se conheceu. Você estudou comigo, a gente se formou há 11 anos atrás na Unisanta, né? Sim, E tive o prazer de te conhecer nessa época. E hoje é um prazer enorme ter você, que é um amigo meu, ter você também na minha equipe também, um cara totalmente profissional e correto. Muito obrigado, viu, Leandro? e eu que agradeço. E assim, eu me sinto honrado de estar fazendo parte, né, da equipe e ver esse teu sucesso hoje em dia e poder estar junto, né? Caminhar junto com você aí nessa equipe e poder compartilhar aí de coisas boas dentro da fisioterapia. Então, para mim é uma honra e eu sou muito grato e também a gente já se conhece desde a época da formação e é muito legal poder estar aqui hoje com você, participando aí Legal, dessa live. legal, Leandro. Eu estava falando para as pessoas que você hoje tem uma atuação na nossa equipe que ela é um diferencial, né? Nós trabalhamos muito com ortopedia, com a fisioterapia esportiva, com a Aham. parte de avaliações, de tecnologias, de recuperação, de transição do campo, e trabalho muito de biomecânica. E aí vem você com esse teu jeito mais calmo, essa tua forma de pensar mais holística e com uma intervenção de bases da medicina tradicional chinesa, através da acupuntura, da auriculoterapia. Conta um pouquinho para nós em que momento que surgiu esse seu interesse, de que forma que foi, como você começou a se desenvolver nessa área. Legal. Então, já na faculdade a gente tinha noções básicas, né, da medicina tradicional chinesa. A partir dali eu já me interessei. Achei legal, gostei do método, da forma de aplicação, da filosofia, né, dessa medicina. E logo depois que eu me formei, eu tive a oportunidade de trabalhar, como você bem sabe, né, dentro de empresas, com essa parte de qualidade de vida, tal. E um dos recursos utilizados por essa equipe que eu trabalhei logo que eu me formei era a auriculoterapia. E desde então eu me interessei, fui atrás, né, fazendo alguns cursos de extensão, até ter a oportunidade de fazer a especialização. Dentro da especialização a gente acaba tendo um aprofundamento maior da aurículo, né, e da acupuntura em si, né, que é, que é, que é uma das técnicas, né, porque a acupuntura ela tem uma gama muito grande de atuação. Não se baseia apenas no ato de punturar com a agulha, né? É muito além disso. E me especializei, terminei minha especialização em 2015 e já tem 5 anos que eu venho atuando. E a minha grande atuação com a acupuntura, usando a técnica de aurículo, é dentro das empresas, né? E no meu tratamento em geral, consultório, em todos os atendimentos da fisioterapia, eu acabo agregando conceitos da medicina chinesa e associando a técnica de acupuntura e também de aurículo. É uma característica minha, né? É um temperinho a mais que eu tenho na minha forma Perfeito. de atuar, né? Sem dúvida. E assim, até é legal pontuar que você até citou, você fez uma especialização, né, para tal, né? Isso, exato, Isso é importantíssimo. exatamente. Não é um curso, não foi um curso de final de semana, né? Foi algo que você fez e Não, com uma duração, né? Então, realmente você é um especialista em acupuntura, né? E isso é sim. muito bacana. E conta para nós um pouquinho sobre a história, o conceito da acupuntura. Então, vamos buscar resumir, né? Eu gosto dessa parte da história, né? Enfim, a acupuntura, eu vou falar um pouquinho da história dentro da minha formação, só para vocês entenderem, né? A acupuntura chegou no Ocidente através dos franceses. Lá no século XVII, os jesuítas franceses, numa missão à China, descobriram esse método de tratamento, essa técnica, e trouxeram para a Europa, né? Foram os franceses. Só que ficou por muito tempo adormecido, né? Então, depois de um tempo, teve esqueci agora o nome desse doutor aí, um médico francês que ele acabou difundindo a técnica e ele se expandiu,
fazendo a tradução, né, se especializando, se expandiu essa técnica para o Ocidente. Então, a escola onde eu me formei, ela é muito tradicionalista. Ela segue essa linha francesa, né? Então, assim, são conceitos muito tradicionalistas no qual, no começo, para quem vai praticar acupuntura, se torna até meio que estranho, né? A gente tem que usar o pensamento chinês. E a tradução, né, no decorrer dos anos, para entender, absorver esse pensamento e poder colocá-lo em prática, realmente requer uma prática, a prática, né, de atuação e também muito estudo, né? Perfeito, perfeito. E assim, em relação à questão de definição da técnica, como você poderia definir, de que forma que você poderia definir a atuação da acupuntura e aurículo, por exemplo? Bom, a maior definição que os chineses usam é como prevenção, né? É uma forma de atuação de prevenção do corpo, do organismo, da nossa saúde, né? São conceitos que são baseados na natureza, através dos 5 elementos. Um bom acupunturista, ele se baseia através desses 5 elementos, que é o fogo, a terra, o metal, a água e a madeira. Entendendo como funciona a dinâmica desses 5 elementos, esse conceito, você consegue praticar a acupuntura, identificando no seu paciente, né, ou ele chegando já com uma queixa, com uma patologia, ou como método de prevenção, né? Então, você conseguindo conduzir, dominar esse assunto desses 5 elementos, onde estão englobados os meridianos, o acupunturista consegue fazer um bom trabalho, dentro de várias técnicas que estão dispostas dentro da medicina chinesa, né? Isso para quem, para nós, por exemplo, do Ocidente, de uma visão de medicina em relação a músculos, ações, a inervações, é um pouco difícil, porque nós estamos falando aí, você está falando de meridianos, de canais de energia, né? Então, é uma coisa um pouco mais difícil para as pessoas compreenderem, né? E Sim. difícil também para avaliar também a eficácia, muitas vezes. Então, a técnica acaba até não tendo a credibilidade que deveria, porque é uma dificuldade muito grande de avaliação da técnica do potencial que ela tem. E a gente sabe do potencial que ela tem, o quanto que isso atua, o quanto que ajuda os nossos pacientes. E nós mesmos, no dia a dia, quando Sim. você aplica, eu já fui prova disso em várias situações, é muito bacana. E, assim, hoje, na sua atuação dentro da Perim Fisioterapia, trabalhando dentro do Estúdio Papos, que é o nosso estúdio de pilates, de bem-estar que nós temos, você utiliza a acupuntura de que forma na sua intervenção? Como é que você avalia e identifica a necessidade de utilizar essa ferramenta? Então, aqueles que procuram o tratamento da acupuntura, né, já vem com a indicação ou com interesse em fazer acupuntura, a gente faz primeiro um diagnóstico, né? A anamnese é feita uma avaliação, a gente vai coletar essas informações e, como eu te falei, dentro da teoria desses 5 elementos, que é baseado também dentro do Yin e do Yang, né, a gente vai traçar um plano de tratamento. E é feito, a minha forma de atuação é o diagnóstico da pulsologia. Através dele a gente faz a identificação de desequilíbrio desses meridianos, né? Que são 12 meridianos, 6 Yin e 6 Yang. E aquilo que a gente identificar que vai estar insuficiente ou em excesso, a gente vai procurar oferecer mais energia ou diminuir a energia quando se encontra em excesso, né? Dentro, né, usando a tabela e usando os conceitos desses 5 elementos para equilibrar as energias do corpo Yin e Yang. E sempre ao final do tratamento convencional da acupuntura, eu deixo aplicado os pontinhos da aurículo. Por que da aurículo? O aurículo, ele permanece por mais tempo o efeito. A gente identifica os pontos na orelha e a pessoa fica por mais tempo para manter aquela sessão que ela faz de 20 a 30 minutos, né, naquela forma tradicional com as agulhas, a gente finaliza com esses pontos
e ela fica por volta de uma semana com esses pontinhos na orelha para poder manter o efeito por mais tempo, né? Para prolongar. Essa é uma das Perfeito. formas. Você citou no começo da nossa conversa a leve experiência que nós tivemos na faculdade com a matéria durante um ano de bases da medicina tradicional chinesa, né? E com certeza acredito que deve ter te dado, foi um aperitivo para você ter aguçado o seu desejo de entrar depois, né, nesse mundo, né? Eu lembro que a gente aprendeu muito a questão da tonificação, da sedação, e você acabou de citar mais ou menos isso. É esse conceito de Isso. tonificar uma região, de um canal, ou de sedar um canal? Exato. Também tem esse conceito. Não só isso, né? Mas há uma técnica que a gente utiliza que é muito focada nisso, né? De tonificação e sedação. E tudo a gente vai, como eu falei, se basear nesses 5 elementos, identificando através do pulso, da língua, da conversa que a gente tem com o paciente, né, na abordagem dele, como ele se apresenta no consultório, né, características físicas, né, anatômicas, enfim. O modo que ele vai se comportar diante da gente, aquele perfil. A gente analisa se ele é uma pessoa, um perfil mais yang, um perfil mais yin, né? E dentro disso a gente consegue identificar e traçar um plano de tratamento, né? Tonificando ou sedando, conforme o paciente for apresentar para a gente. Para a pessoa que é leiga ou para o profissional que não é da área, como eu, por exemplo, o que seria um perfil Yang e um perfil Yin? Perfil Yang, vamos, né, não dá para eu me estender muito, né, mas vamos lá. Perfil Yang seria uma pessoa mais explosiva, uma pessoa mais agitada, né, é, uma pessoa, enfim, vamos dizer, mais quente, agitada. O perfil Yin é uma pessoa mais contida, retraída, é uma pessoa que mais magra, né, falando de características anatômicas, uma pessoa que apresenta mais problemas ósseos, né? E, enfim, basicamente é isso, né? Perfeito. E tudo isso, ou seja, toda essa detecção, né, que você faz de perfil da pessoa, associado com os sinais que ela apresenta para você relacionados a, muitas vezes, a coloração da pele, a questão do hálito, a questão da agitação, a questão de vários aspectos que você vai associando, você consegue ali, dessa forma, digamos, entre aspas, fechar um diagnóstico é, da filosofia, certo? Seria mais ou menos isso. Sim, sim. A gente consegue identificar. Assim, é o que eu sempre falo para os pacientes, né? E para o pessoal que tem a curiosidade de entender um pouquinho da medicina chinesa. Na primeira sessão, a gente nunca consegue extrair todas as informações. Porque um dos princípios básicos da acupuntura, a pessoa chega naquele momento, a gente não vai aplicar uma receita, um protocolo pré-estabelecido. Há protocolos para algumas situações, né, alguns problemas, porém a gente tem que identificar como ela está se apresentando naquele momento. E eu preciso entender o que acontece naquele momento, como é que ela chegou naquela hora, também levando em consideração o seu histórico, né? Perfeito. Então, eu tenho que dar ênfase ao momento. A acupuntura é muito aquele momento que a pessoa se encontra. Então, no decorrer das sessões, a gente consegue equilibrar as energias, o paciente vai dando esse feedback, né, de como ele vai se portar durante a semana ou durante algumas situações que ele vai estar expondo e explicando, né, diante de alguma dificuldade, né, que ele procurou a gente. E a gente vai procurar reequilibrar essas energias. Ou Perfeito. seja, então é um constante equilíbrio. Nunca que ele vai chegar numa semana, na semana que vem já aconteceu um outro evento, ele vai se apresentar de uma outra forma para a gente. Perfeito. Ao longo desses seus 5 anos utilizando a acupuntura, quais são as alterações, as patologias que você percebe uma atuação da acupuntura bem eficaz, assim, um resultado bem eficaz da sua parte? Então, veja só, Tom, que legal você tocar nesse assunto. Como eu te falei, a minha maior parte de experiência é com aurículo dentro de empresas.
E nas empresas que eu vinha atuando, né? Agora com essa pandemia a gente deu uma paradinha, né? E o que que acontece? Por conta de cobrança, né, prazos, enfim, o estresse, a rotina do dia a dia. Então, uma das maiores queixas é em relação à ansiedade e estresse gerado por conta dessa turbulência do dia a dia e tal. E o que mais a gente identifica são essas situações de estresse. Então, a aurículo, eu uso um protocolo de, vamos dizer assim, de abertura e fechamento do tratamento. A gente abre com um ponto, no meio desses pontos a gente identifica aquela queixa, faz pontos locais complementares e fecha com um ponto. Fecha com esse ponto já protocolar, né? Então, assim, essas situações de ansiedade e estresse são as mais comuns, né? Até mesmo dentro de consultório, né? E na aurícula é uma prática corriqueira. Tem até um pessoal, acho que até estão assistindo a live, o pessoal que eu trato dessa empresa, né? E que não vive sem, né? Chego lá toda semana, pedem para utilizar as agulhinhas na orelha, deixar os pontinhos, enfim, já é uma prática já rotineira, né? Então a gente pode falar assim para a questão de controle da ansiedade, a questão de, né, principalmente nesse momento agora de incerteza que todos nós estamos vivendo profissionalmente, né, pessoalmente, a acupuntura ela tem uma ótima indicação, então. Sim, excelente. Principalmente para isso, né? É uma forma da gente controlar, equilibrar, deixar a pessoa mais calma, ajudar no sono, né? A pessoa poder ter um sono reparador, estar mais tranquila e ter disposição e energia para, né, poder executar suas tarefas no dia seguinte e tocar a sua vida da melhor forma possível. Não, é bacana E você dizer isso, é bacana você citar isso porque a gente está vivendo um momento difícil para todo mundo, né, de incertezas, de inseguranças e muitas pessoas buscando alternativas para poder, né, sim. preencher uma lacuna, para poder também ter algum tipo de válvula de escape, né? E nesse momento você acredita que, eu também acredito, a gente tem tido provas disso no consultório, que a acupuntura é um método muito seguro agora para o paciente, com pouco contato, né? Então, com pouco risco, e isso você vem conseguindo desenvolver bem esse trabalho, né? Sim, nesse momento agora primordial. E é tranquilo, porque a gente apenas faz a avaliação, né? E não há tanto contato, tanta proximidade assim, né? Então, assim, é uma forma segura, eficaz e importante. A gente tem pacientes aí, pessoal que vem acompanhando há 5, 3, 7 anos o tratamento, entendeu? Com alguns intervalos, mas sempre retornando para poder estar se equilibrando, né? Até estava vendo uma curiosidade, né? Falando um pouco, né, da curiosidade da acupuntura. A gente vê até grandes estrelas do cinema quando vão gravar, é, são chamados para fazer grandes produções, grandes filmes. No contrato de grandes atores aí, eles já pedem que tenha um acupunturista para toda a equipe. Às vezes eles ficam naqueles sets de filmagens tanto tempo, confinado, expostos enfim, né, a diversas situações para poder fazer, né, um filme da melhor forma possível e poder estar calmo, relaxado, com a boa energia para poder, né, ser um grande astro aí. Eles, no contrato já vem, eles exigem um acupunturista para ele e para a equipe dele de apoio. Pô, já Entendeu? Então, pensou para você Leandro ver a Daval, dimensão. Leandro Daval em Hollywood? Vai me Opa, quem largar, sabe, cara. né? Oh, Sensacional. E diz uma se coisa, tiver uma proposta boa, com certeza, pagando bem que mal tem, né? né? Então, a gente está citando muito a questão emocional e a gente sabe que tem algumas consequências, por exemplo, bruxismo, né? Que tem muito a ver também com profissionais da área da ortodontia, né? Profissionais dentistas. Então, você já trabalha em associado com outros profissionais também, com psicóloga, com dentistas, com médicos também? Você acredita nesse trabalho multidisciplinar e que a acupuntura pode ajudar?
Obviamente, né? A acupuntura, ela é super importante nesse trabalho multidisciplinar, né? Você tocou aí na questão do bruxismo, né? O bruxismo, assim, eu já tive a oportunidade de acompanhar um paciente, né? Tratando exclusivamente ali com acupuntura, com bruxismo, e a gente teve bons resultados também. É, o que que aconteceu, né, no bruxismo? Dentro da visão da medicina chinesa, é um distúrbio no meridiano do estômago, né? Do estômago, e nisso a gente conseguiu equilibrar, identificar, né? Não na primeira sessão, como eu te falei, no decorrer das sessões, e poder ajudar a amenizar esse sintoma, né? Então é que nem eu falo, na primeira sessão a gente nunca identifica tudo, é no decorrer das sessões. Então a gente vai somando essas informações para poder ajustar o melhor tratamento. Porque só para o pessoal entender, a acupuntura, como eu falei, não é uma receita de bolo nem nada, é como se fosse uma senha. O paciente vem, passa as informações, né, deixa para a gente as informações do porquê ele está buscando o nosso auxílio. A gente vai juntando coletando essas informações e conforme os exames, como a pulsologia, o exame da língua e a análise do perfil de Yin, de Yang, enfim, a gente junta tudo isso e vai montando, ligando esses pontos como se fosse uma senha. Então é como se fosse um grande mistério, né? Então a gente consegue conduzir da melhor forma, né? Perfeito, muito legal. E assim, existe alguma contraindicação? Acupuntura, contraindicação? Não, o que existe é um bom senso na hora da aplicação, né? Mas Isso, contraindicação não, vai desde a pessoa mais, perfeito. né? Desde um E- bebê até a pessoa É, com uma idade mais avançada. é só bom senso em relação à aplicação da agulha, a uma pessoa que ela consiga ficar de forma estática, bem posicionada para não ter nenhum tipo de, né, de situação, né? Então tem que ser um paciente que tenha condições de receber uma agulha e ficar ali, né, posicionada. Existem pessoas que só de olhar uma agulha já criam uma É, apreensão, né? Nesses casos, exato. como é que você conduz nesse caso quando você vê que a pessoa só de olhar uma agulha acha que como é que é a sua forma de conduzir? Então, legal você tocar nesse assunto, né? Porque assim, o pessoal tem não tem esse esclarecimento, né? Então, para quem tem medo de agulha, um dos recursos é a moxa bustão, né? A fumacinha. Então a gente pode fazer a aplicação pontual no local e também tem alguns tipos de moxa que a gente usa no pontinho lá da acupuntura, né, no corpo, enfim, para poder equilibrar a energia. A moxa é um desses recursos. Há também Legal. a acupressão, né? A acupressão são pontos que a gente vai estimular através da massagem, né? E como se fosse, vamos dizer, uma técnica de shiatsu, né? Os japoneses, eles utilizam muito o shiatsu dentro do conceito da acupuntura, né? Então, assim, existe N formas. A acupuntura também você pode praticar durante uma anamnese através da dieta, né? Você conseguir orientar uma boa dieta para esse paciente, para equilibrar as energias. É, existe várias formas, né? Bacana. Você costuma, já utilizou, teve alguma experiência com eletroacupuntura? Com eletroacupuntura, eu É, uso pouco, mas já tive. Uso pouco, mas já perfeito. tive. É como eu te falei, a minha escola, a minha formação, ela é muito tradicionalista, né? Então isso ficou muito implícito. Então a gente Bacana. não tem né, São mais esses conservadores. recursos muito mais conservadores. Então, assim, a gente usa muito pensamento chinês. Perfeito, perfeito. Poxa, ô, Leandro, bacana bater esse papo com você e as pessoas conhecerem um pouquinho sobre a acupuntura, sobre a história, sobre os objetivos, definição, o conceito dela, né? E eu sou suspeito para falar do seu trabalho, você é um cara acima da média como profissional e que passa muita tranquilidade. Sempre acredito que a acupuntura ela poderia estar sendo mais ainda associada a diferentes tipos de acompanhamento, de intervenções, de tratamentos, né?
Acredito que a acupuntura é uma técnica que ela é barata, né? Ela não necessita de uma estrutura grande trabalho, você pode fazer a domicílio, você pode fazer num local mais simples, né? E ela realmente associada com o trabalho, com o tratamento, com certeza, ela é uma grande ferramenta, né? Sim, é uma ferramenta assim que a gente pode estar atuando em qualquer situação, como eu te falei, até mesmo dentro de uma empresa, né? A gente não precisa, a gente tem que nem eu falei, a aurícula, um microsistema, o, o colaborador daquela empresa ele pode estar ali no seu posto de trabalho, a gente pode tirar ali alguns minutinhos sem interromper, sem atrapalhar né, a sua rotina ali, o seu trabalho, fazer algumas perguntas, identificar e usar os pontos da orelha para poder ajudar ele a amenizar, né, a queixa que ele está apresentando. Existem várias formas, né? Aí agora fica essa dica que o Leandro deixou agora para os empresários, que tem funcionários, que tem equipes, principalmente nesse momento agora de retomada, as pessoas estão mais ansiosas, estão mais com uma rotina diferente, preocupadas com o futuro. A acupuntura é uma técnica que pode ser feita dentro do trabalho da equipe e que pode surtir resultados de produtividade para a sua equipe, né? Exatamente. E eu já venho acompanhando há quase 8 anos com uma das empresas aí, e, assim, 8 anos a gente não pode, né, tem que considerar a importância disso, né, e o efeito que causa de bem-estar e qualidade para esses colaboradores, né. E, além de tudo, é uma técnica milenar, né, tem suas evidências científicas, né? Existem lá artigos e estudos em relação a isso, mas eu te digo que ainda é como se estivesse engatinhando. Mas tem sua evidência científica e sua importância, né? Com certeza. Bom, Leandro, obrigado aí pela sua participação, obrigado por compartilhar tanto conhecimento, tanta experiência. Eu tenho certeza que as pessoas gostaram muito. Esse vídeo ele vai ficar gravado no nosso canal do YouTube, também ficará gravado o áudio como podcast dentro do podcast da Pierin Physio no Spotify. Então, para quem quiser ouvir de novo, para quem quiser conhecer um pouquinho mais ou compartilhar esse conhecimento aí do Leandro, fiquem à vontade, viu? Muito obrigado, Leandro. Legal, eu que agradeço o convite, poder estar esclarecendo e quando precisarem, sabe onde encontrar a gente, né? Ainda mais nesse momento que se faz super necessário para reequilibrar as energias, ajudar aí a combater esse momento aí difícil e a gente está aqui para ajudar. Então eu só agradeço aí o seu convite e é isso aí, vamos embora que tem muito ainda aí pela frente. Obrigado, Leandro. E para todos, uma boa noite. Semana que vem, a nossa última live com a equipe da Pierin Physio, com a fisioterapeuta Nathalie Marques, nossa colega também do Estúdio Papos, que atua frente ao estúdio de Pilates e ao nosso setor de estética também. Tá bom? Uma boa noite para todos. Valeu, obrigado. Valeu. Tchau, tchau, Leandro. Tchau, tchau.